Bom dia, a paz. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem uma passagem na Bíblia que retrata bem espiritualmente como uma pessoa se sente longe de Deus. Deus não se afasta da gente. Mas por algum motivo, quando se sai de uma denominação e pensa-se assim, tá afastado de Deus, tá desviado de Deus. Você pode estar desviado daquela denominação, mas de Deus a gente nunca se desvia. Nunca. Porque Ele faz morada em nós. Ele não nos abandona. Nós pensamos que o abandonamos. E isso é problema. Porque culpa, doença e tudo é porque nos afastamos de Deus. Mas na verdade, a culpa ela é uma porta aberta para Satanás trazer coisas do passado, coisas que já foram limpas, coisas que já foram tiradas. E muitos usam também, afastou de tal denominação, está afastado da igreja, você é a própria igreja, você não pode estar afastado da igreja. Está afastado do templo, é ruim? É ruim, lógico, a gente precisa de comunhão com os irmãos, é a casa de oração, é gostoso, né, estar em comunhão com os irmãos, o próprio Cristo diz isso. Mas, às vezes, por você ser ferido na igreja, lá no templo, né, alguém te feriu, o ministério te feriu, e você não consegue, você não concorda com algumas coisas, porque nós podemos não concordar com algumas coisas. Não somos bestas, não somos robôs, não somos idiotas. Principalmente quando nós conhecemos a palavra. A gente vê coisas erradas, lógico, são homens. Mas aí chateiam, né, nos entristecem, às vezes nos ofendem, ferem mesmo, chegam a matar, ou achar que mataram. Mas aí você vai ficar como morto. Morri. Tô condenado. Não, a Bíblia diz que condenado só está o diabo. Nós estamos aguardando o julgamento, né? Com que intenção fizemos as obras, né? Seremos julgados por isso. Então, o que acontece? Lá em Lucas 8, tem uma passagem de uma mulher do fluxo de sangue. E lá retrata que essa mulher ficou doente por 12 anos. Imagina, a mulher sangrando, menstruada, 12 anos. Devia estar na carne viva, devia estar podre, sangue fede, né? E aquilo ali escorria. E assim, tinha que ficar afastada do povo, fedendo, né? Podre, ninguém queria encostar, uma mulher doente. Levítico fala, 15:25, Levítico 15:25 fala que a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, quer dizer, passou o tempo da menstruação, continua sangrando com hemorragia, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela, quando tiver assim, todos os dias do fluxo será imunda para todos. E todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então ela tem que ficar, ela está como impura. Ela tem que ficar sem tocar em ninguém, ninguém também pode tocá-la. Então, só depois que ele cessar o fluxo, 7 dias depois, é que ela pode voltar a andar no meio das pessoas, se relacionar e se tocar as pessoas ou ser tocada, né? Então, muito difícil. Imagina ela, 12 anos. Então, essa mulher está se sentindo como essas pessoas estão se sentindo longe de Deus. Impuros, fedendo, podres. Eu tô cheio de pecado. Sabe, eu tô imundo. Para muita gente é assim, não é? As pessoas te olham como se você estivesse fedendo, como se você estivesse imundo, como se você tivesse uma doença, né, contagiosa. Não é assim? E essa mulher soube da fama de Jesus, que Jesus ia passar na cidade, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, com certeza com os melhores que tinham lá na época, e de nada adiantou, porque o problema dela só aumentava. Então ela gastou tudo, não era uma mulher qualquer, não era uma mulher pobre. E se isolou, porque era lei, tinha que se isolar. Aí ela sabe que Jesus está chegando na cidade, soube da fama dele, e creu, só no que ela soube. Ela creu. Então ela deve ter pensado assim, muitos me abandonaram, eu estou nessa situação, tá certo, estou imunda, mas eu vou tocar, eu vou crer. E creio que eu vou ser liberta desse mal, dessa imundice, sabe? Dessa doença, desse sangramento. E aí o que ela fez?
Imagina, Jesus chegando, aquela multidão comprimindo, aquela multidão em cima dele. Ela deu um jeitinho, ela não podia estar andando. Gente, a situação daquela mulher, 12 anos, devia estar sangue, carne viva, fedendo, vestido sujo, né? Ela foi se arrastando, foi a forma com que ela achou, porque se o povo percebe que é ela, matavam na hora. Porque a gente é assim também. Sai de uma denominação e volta. Eles te olham como se você estivesse suja. Eles te olham como se você estivesse imunda. Ninguém quer te tocar, ninguém tá nem aí pra você. Ah, condenada. Entendeu? Não é ninguém. Tá, mas alguém vai te olhar diferente. Se você procurar esse alguém. Só ele, olha só pra ele. O que é que ela fez? Foi se arrastando. Falou, nem que eu toque nas vestes dele. É dele, então tem santidade também. E ela foi se arrastando, sabendo que estava cometendo algo errado, porque ela estava se humilhando ao máximo, ao extremo, podendo ser pisoteada. Ela foi, se arrastou e tocou. E a fé dela foi tão grande, que ela tocou e ele sentiu aquela fé, ele sentiu aquela verdade, ele sentiu aquele pedido de eu te quero, sabe? Me livra, me salva, me cura. Foi isso que ele sentiu dela, foi essa virtude que Jesus sentiu daquela mulher. E aí ele pega, no meio daquela multidão, ela lá abaixada, na hora já curada, o fluxo de sangue ele já cessou, mas ninguém sabia. Quem estava ao redor dela não sabia que ela tinha sido curada. E o que eles podiam fazer? Podiam matá-la, podiam apedrejá-la, podiam expulsá-la ali para fora e dizer, quem é você para chegar em Jesus? Você não é ninguém. Mas o próprio Jesus faz o quê? Para e pergunta, quem me tocou? Aí um dos discípulos fala assim, ó Senhor, essa multidão todinha aqui, tem muitos te tocando. Não, alguém me tocou diferente.